Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos os presentes na pessoa do ministro Humberto Martins e da conselheira Maria Tereza Willi pelas várias iniciativas em torno da Agenda 2030 e da questão ambiental, e peço a licença para fazer um cumprimento especial tanto ao doutor Mário quanto ao ministro Herman Benjamin, por causa da sua militância específica na questão da água, que tem sido um desafio de implementação, né, do direito fundamental à água no Brasil, e eu espero que a Agenda 2030 sirva para fazer avanços nessa área, e que tem sido também o direito mais atingido pelos grandes desastres ambientais. Eu vou dar uma ênfase à questão do trabalho e água, em razão do que ocorreu, e vou fazer aqui vou partilhar aqui algumas imagens. Eu enviei esse material para vocês, não sei se está visível. Está visível para vocês? Agora sim. Esse material, ele foi enviado, ele tem mais informações do que aquilo que eu consigo falar nesse momento, mas esse material fica à disposição do CNJ para compartilhar com os fóruns. A questão do desastre em Mariana são 4 pontos que eu acho fundamentais, eu vou passar muito rapidamente sobre ele: o problema das barragens da mineração e seus impactos na jurisdição, a questão do que eu considero tratamento inadequado desse tema, a necessidade de avançar no modelo deliberativo e a necessidade também de avançar na aplicação das multas referentes a desastres ambientais e danos morais coletivos no âmbito da justiça do trabalho. O tema dos rompimentos de barragem não é novo, eu listei aqui vários com as fontes ao final, de vários casos só em Minas Gerais, mas observem que tem tido uma repetição e um agravamento nos últimos anos, a partir de 2014. Eu lembro que a jurisdição da Vara do Trabalho de Ouro Preto envolve, hoje são 2 varas, é uma boa notícia, foi uma implementação do nosso tribunal criar uma segunda vara. A jurisdição da Justiça do Trabalho de Ouro Preto envolve vários municípios minerários com várias barragens em situação de risco, inclusive Ouro Preto, Mariana e Itabirito, 2 cidades menores que também estão na área que o colega Mário está atuando. Eu lembro que, no caso dos trabalhadores, não é só o rompimento das barragens que tem afetado e causado morte, mas também as obras de recuperação e manutenção da barragem. Ocorreu um caso em 2014 em Itabirito, e recentemente, em 2020, em dezembro, um caso na barragem do Córrego do Feijão, um trabalhador foi morto por deslizamento de um talude. Então, a situação vem se agravando, o risco de rompimento de outras barragens, ele persiste, especialmente no quadrilátero ferrífero, e temos agora um outro desafio, que é a necessidade de descomissionar, controlar fluxo hidrológico, estabilizar as barragens e monitorar, sem causar novos desastres ambientais e sem causar morte de trabalhadores. Há uma ação civil pública na Vara do Trabalho de Ouro Preto para o monitoramento da recuperação das barragens Forquilha 1, 2 e 3, com mecanização, tem uma liminar concedida para que trabalhadores não entrem na área de risco, porque há barragens com risco 3, e essa ação está em curso na Vara onde hoje eu atuo. O caso Herculano, ele foi marcante na jurisdição de Ouro Preto, porque essa barragem se rompeu em 2014, morreram 3 trabalhadores, um deles, o corpo continua desaparecido, e quando eu proferi a sentença, em janeiro de 2016, o rompimento da barragem de Fundão já havia ocorrido. Então, eu aproveitei a situação, porque foram 2 rompimentos de barragens a montante, por liquefação, muito parecida a descrição da barragem,
do rompimento da barragem, e eu aproveitei a decisão, notifiquei todas as autoridades do Estado, as autoridades ambientais, enviei cópia para a Agência Nacional de Mineração, que era o antigo DNPM, mostrando os riscos das barragens a montante. Infelizmente, as providências só ocorreram depois do desastre de Brumadinho, 3 anos depois de proferida essa sentença, mas não quer dizer que as autoridades que receberam aquela notificação e mais tomaram conhecimento das barragens não estivessem fazendo nada, é que os processos foram lentos e o caso de Brumadinho realmente acelerou os processos com a atual proibição de barragens desse tipo. Impactos do rompimento da barragem na jurisdição do trabalho foi muito, eu li isso todos para vocês, empresas desapareceram completamente, o colega Mário é bem mais ciente do que isso, porque eu só tenho ciência do que chegou na jurisdição trabalhista, mas empresas, por exemplo, de geração de energia foram destruídas pela força da lama, com suas casas de máquinas levadas e trabalhadores e empresários perderam sua fonte de renda, empresas de recuperação florestal tiveram todo o seu canteiro inundado pela lama, além das várias outras atividades econômicas no longo do rio. A perda dos empregos diretos e indiretos da Samarco, que eu estimo em 80% do quadro, houve recontratação, mas não voltou ainda ao patamar anterior. A crise no comércio local, o colega citou 54% da fonte de renda do município, mas, além disso, salários e a massa de investimento gerou fechamento de escolas, de padarias, de lojas, uma crise que se agravou, inclusive, com a questão da pandemia, porque a solução ainda não veio. Muitas ações trabalhistas revelaram a precariedade da forma como houve o socorro, então os processos estão registrados no observatório e podem se ver no laudo a precariedade do socorro, inclusive aí para o colega Mauro e quem estiver atuando em outras frentes, do socorro à fauna. Foram veterinários de improviso e resgatistas voluntários que depois tiveram seus vínculos de emprego reconhecidos na Vara do Trabalho de Ouro Preto, com essas indenizações já todas pagas. Tivemos também impactos decorrentes da lentidão do próprio processo da Fundação Renova, que eu acho que é uma coisa que vocês devem estar aí já analisando, como melhorar alguns impactos decorrentes de contratação de empresas inidôneas. Então, a Fundação Renova é demandada como tomadora de serviços em vários casos. Tivemos impactos sociais que aparecem de conflitos culturais em reclamações trabalhistas, em razão da contratação de um contingente muito grande de pessoas de fora nas obras de recuperação, uma mudança de perfil das ações trabalhistas, com reconhecimento de vínculo de emprego e de trabalhadores que prestam serviços em áreas adquiridas pelas empresas responsáveis por essa degradação e que precisam provar que eram empregados ou trabalhadores da área para receber as suas indenizações. Tivemos também ações específicas, porque a Samarco congelou os salários dos trabalhadores entre 2015 e 2019, com muito impacto na equiparação salarial, porque trabalhadores foram melhorando o seu serviço, mas não tiveram a progressão garantida. Mas tem algumas luzes que eu acho que vale a pena também a gente ressaltar, porque a gente está querendo mudança de mentalidade. As obras de recuperação têm mostrado um potencial em Minas Gerais, que é a chamada geração dos empregos verdes. Eu cito adiante o que significa empregos verdes para a OIT, e apesar de toda essa perda, nós tivemos na região superávit na contratação de empregos formais, especialmente na cidade de Itabirito, em razão dessas diversas obras e com a criação de uma fábrica de tijolos para aproveitar os rejeitos de mineração. Isso é um ganho temporário se a gente não mudar a mentalidade e representa um risco para o futuro, caso
não se tenha uma gestão que entenda os riscos de várias aquisições de terreno das áreas que foram causados os danos pelas próprias empresas causadoras do dano. Essa é uma questão que eu acho que vale a pena a gente refletir. O risco atual persiste porque o modus operandi das empresas com caráter de gestão financeirizada, ele prevalece. Há várias barragens de risco 1 a 3 na jurisdição, nas cidades de Mariana, Ouro Preto, Itabirito, pelas cidades vizinhas, com vários trabalhadores deslocados. Os problemas estruturais, eu considero que pioraram na questão trabalhista e ambiental nos 3 poderes, e tivemos a recente notícia do pedido de recuperação judicial da empresa Samarco, que é uma coisa que nos preocupa, porque eu considero que Samarco é Vale BHP, e me preocupa o tratamento separado de quem tenha causado dano, se possa se esconder por trás da estrutura empresarial e não responder com prejuízos dos trabalhadores que já tiveram condenação. Eu listo aqui, não dá tempo falar, mas aspectos que a gente precisa melhorar na compreensão da prevenção de acidentes. A economia financeirizada, por si só, ela gera maior risco de grandes acidentes industriais. A OIT tem várias recomendações que começaram na década de 90, já prevendo isso. É importante que a atuação das autoridades conheçam quais são esses problemas estruturais para evitar ganhos indiretos decorrentes de acidente. É preciso investigar os seguros, é preciso limitar a aquisição de terrenos degradados pelos próprios causadores do dano, podendo, inclusive, prejudicar outras vocações econômicas do Estado. É muito importante também pensar na questão da precarização da proteção laboral e ambiental nesse momento. Os órgãos de proteção ambiental estão sendo sucateados, há uma falta de autonomia dos agentes. Me preocupa em relação ao ODS 8, o retrocesso da jurisprudência constitucional a respeito disso, muita paralisação de processos, e a questão também da possibilidade de degradação dos marcos legais relacionados à questão do direito à água. Eu deixo aí vários elementos, acho que é necessário a gente pensar em avanços no modelo de deliberação. Não é possível proteger direitos fundamentais sem pensar no acesso à justiça, devido processo legal, as garantias dos direitos. É preciso incorporar o direito internacional dos direitos humanos, interpretar sistematicamente essas normas, pensar na tutela multinível, pensar nas práticas de accountability dos tribunais, pensar na abertura dialógica nos processos com múltiplos afetados. Não dá tempo eu mencionar aqui, mas eu gostaria de outro espaço relatar para o Conselho Nacional de Justiça a aplicação da multa que gerou o dano moral coletivo em relação a essa multa, com fundamento na Agenda 2030. Nós temos aplicação na área de saúde, na aplicação de geração de emprego e renda, com a parceria da Emater ao longo da bacia do Rio Doce, e também participação de universidades na gestão, inclusive com publicação de editais para geração de trabalho, emprego e renda voltados para os ODS 8, para a erradicação da pobreza, para a questão do ODS 2 também, com incentivo à proteção à agricultura familiar. Eu deixo algumas conclusões que eu já mencionei no decorrer da fala. É muito importante, então, entender a questão estrutural, pensar na prevenção dos novos acidentes, inclusive investigando possíveis e eliminando possíveis ganhos diretos e indiretos, cuidar do descomissionamento da barragem para não gerar novos danos, pensar na melhoria da proteção ambiental no âmbito dos 3 poderes. E aí eu lembro o professor Herman, que diz que direito ambiental ele é sempre mais fragilizado quando a democracia também está em risco. Eu acho que pode ser o caso do momento, e é fundamental incorporar essas noções dos limites do planeta quando nós estivermos tratando desses aspectos. Eu deixo como sugestão a formação dos membros do Poder Judiciário
judiciário em relação a esses temas, a melhoria da capacitação. É muito importante também ampliar as parcerias, e aí eu digo especialmente no Judiciário Trabalhista com o Ministério Público do Trabalho, e eu gostaria de sugerir que no próximo encontro desse nível, desse tema, seja convidada a juíza da segunda vara, para onde foi transferido o processo que eu comecei a aplicação da multa, para ela relatar os resultados para vocês, e estimular que as multas trabalhistas por dano moral coletivo sejam aplicadas com fundamento na realização dos ODS. Eu deixei links aqui sobre referências que eu menciono, inclusive algumas notícias e resultados do projeto, e como o tempo é curto, eu me coloco à disposição para perguntas ao final ou em outros momentos, se for necessário. Muito obrigada pela oportunidade.